Você acha que vai ter um abalo? Uma coisa importante a dizer, né? Você falou bem dessa questão da inteligência artificial. Muitos amigos viraram quando saiu essa matéria e falaram, pô, ele vai falar que o áudio é IA. Só que tem um problema. Só que tem um problema de fundo nisso. A Polícia Federal tem 9 celulares do Vorcaro. E tinha umas mensagens. E ele não pode. Agora tem, é por isso que eles quem tem 9 celulares, alguma coisa tem, né? Porra, não! Esse cara falou com o Brasil, não é Brasília. Ele falou com o Brasil. 9 celulares. Ele é uma loja da Vivo, né, rapaz? Porra! Se a gente achava que o Carluxo era muito, fala, Lindy. Na verdade, até pegando o que o professor falou, né, dos votos independentes, isso é uma coisa que a gente vem conversando aqui durante os programas, o quanto eles são importantes aí para, de repente, fazer essa diferença, essa pequena diferença do presidente Lula com o Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, a gente sabe que tem os eleitores que só conseguem ali, são os eternos fiéis, né, do Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo, então a gente sabe que eles não vão mudar o voto deles nunca. E a gente teve essa oscilação aí na pesquisa GenealQuest de hoje para esses independentes. Então, isso já pode aí ser uma reação com relação ao Desenrola, que é um programa que foi esses dias aí, proposto pelo governo, que já está em vigor, e também acho que a isenção do imposto de renda, esse ano a gente ainda não consegue ver uma capilaridade ainda maior por esse motivo, porque ele vai para o exercício de 26 para o 27, que vai ter esse impacto da isenção, né? Então, o que o professor acha que pode ter? Eu sei que parece uma pergunta meio óbvia, porque teve ações do governo nessa última semana que deram um gás para a gente, né? Depois de uma semana ruim aí do Messias, da rejeição do Messias e da PL da dosimetria. Mas se esse Desenrola já pode ser aí um impacto, também a gente pode falar. A visita do presidente Lula com o Trump, eu não sei ainda se teria um impacto nesses eleitores independentes. Mas o que o professor acha com relação a isso, esse indicador aí que teve uma diferença a favor do presidente Lula nessa semana? Olha, Lindy, pegando os dados da pesquisa, né, olhando para uma série de outras informações além das próprias do Desenrola, a gente vê que talvez essa série de políticas do governo tenham produzido um efeito positivo. Inclusive, isso aparece numa informação que eu sempre acho interessante olhar, que é a percepção sobre as notícias, né? Aumentou o número de pessoas que acham que o governo tem tido mais notícias positivas e caiu que achavam que tinha mais notícias negativas. Isso num período que teve rejeição do nome do Messias para o STF e teve a derrubada do veto, né, da lei da anistia atenuada, né, assim conhecida a lei da dosimetria. Né, que eu brinco, falo que não é a pizza família do golpe, que seria anistia ampla, geral e restrita, mas é a pizza brotinho do golpe, né, porque de qualquer jeito você está, né, criando uma pizza ali. Foram más notícias para o governo, muita gente falou que o governo tinha acabado, Lula era um pato manco e tudo mais, e claro que naquilo que diz respeito à relação com o Congresso, a situação é muito complicada mesmo. Né, e essas decisões mostravam isso e colocavam um cenário muito preocupante do ponto de vista da agenda legislativa. Agora, no que chega no eleitorado, isso não tem tanta significação. E tanto é assim que teve essa percepção sobre as notícias, que foram mais positivas que negativas. Que notícias seriam essas? Acho que é o encontro com o Trump, que também aparece bem avaliado na pesquisa da Quest. Creio que sim, as políticas, várias que o governo tem tocado, que afetam o bolso das pessoas, o Desenrola é uma delas. 57% dos entrevistados dizem que já sabem do Desenrola, e uma maioria dentre eles afirma que vê positivamente o programa, ainda que alguns achem que não vai resolver todo o problema e tudo mais, mas é uma maioria, né, dos que acham que o programa é positivo e que é necessário. Você também tem mais gente hoje do que teve nas pesquisas passadas, dizendo que há sim um efeito perceptível, positivo, da isenção do imposto de renda nos seus ganhos. Ainda é pouco esse crescimento, é muito sutil, mas ele existe nessa pesquisa também. Então, juntando um pouco tudo isso, né, quer dizer, notícias percebidas como mais positivas, conhecimento sobre o Desenrola e avaliação positiva do programa, considerar que a isenção do imposto de renda até R$5.000 já está produzindo alguns efeitos,
Tudo isso faz com que seja compreensível que tenha havido essa melhora aí da avaliação do governo, né? Então, talvez essas coisas tenham começado a produzir algum efeito. Claro, isso ainda depende também da própria campanha eleitoral, né? A campanha eleitoral é um momento em que essas coisas são expostas de forma mais categórica. A gente viu lá atrás, na reeleição, para ser mais exato, da Dilma, né? Que tinha uma avaliação muito ruim e que, no que a campanha foi andando, a avaliação do governo foi melhorando. E me parece que isso é uma dinâmica que tende a acontecer em campanhas eleitorais com diferentes governos. Até o Bolsonaro conseguiu melhorar a avaliação dele durante a campanha. Então, eu acredito que isso também deve acontecer ao longo da campanha nesse ano. E, claro, havendo notícias realmente positivas para o lado do Lula e do governo, e notícias negativas, né, para quem polariza com ele, que é o bolsonarismo, melhor ainda para a candidatura do Lula. Né? A tendência é que ele tenda a crescer nas próximas pesquisas. Crescer, ou pelo menos distanciar, né? Porque ele pode nem crescer tanto, mas se o Flávio cair e os outros também não crescerem tanto, os outros candidatos da direita, mesmo que aumente o número de indecisos ou dos que falam que vão votar em nulo em branco, isso para ele já é positivo. Né? Eu acho que a campanha ela tem que ficar meio focada justamente nesse pessoal, os tais, tipo, cerca de 12%, 14%, que são esses indecisos, nulos e brancos e tal, porque esse pessoal, claro que dá para mudar. Os outros realmente é perda de tempo, a gente tentar mudar a cabeça do bolsonarista, isso não vai acontecer. Mas esse pessoal que está indeciso, eles são permeáveis para qualquer coisa. E, veja, é claro que chega a ser meio absurdo o cara dizer que ele está indeciso entre Flávio Bolsonaro e Lula. Significa que o cara meio que é uma ameba, né? Como é que ele pode não ver diferença entre Flávio e Lula? Mas, mesmo assim, mas significa que ele é permeável. E se o governo tiver competência... Desculpa, ou é uma ameba ou é editorialista do Estadão. Pode ser. É verdade. E aí o que acontece, né? Marcelo, deixa eu ser um pouco advogado do diabo, só militar um pouco a favor dessa suposta ameba, que eu concordo com você, é uma ameba mesmo. Mas eu acho que tem uma noção, professor, eu queria que você falasse também um pouco disso na resposta para o Marcelo. O brasileiro, ele tem uma noção assim, uma coisa é o consumidor do noticiário político, que esse cara geralmente ou é polarizado, ou ele está estudando o campo, ou ele é uma pessoa diretamente interessada. O brasileiro médio, que mal consegue chegar para o nível universitário, ele separa a sociedade entre os politizados e os não politizados. E ele acha muito mais o voto dele do ponto de vista do que é bom para ele do que uma visão histórica do Brasil, uma visão sociológica. Eu acho que isso acaba desaguando na ameba que você está falando, Marcelo. Você não está errado, entendeu? Mas eu estou tentando explicar qual que é o raciocínio da ameba. Porque concordo, fora esses, tem os caras que bebem detergente, né? Então a gente... Desde que não seja o detergente vermelho. Esse eles não bebem. Esse ninguém bebe. Verdade. Não, é verdade. O que eu acho é assim, mesmo naquela pessoa que olha porque eu acho correto o entendimento do cara que olha se a vida dele está melhor. E aí ele decide se vai votar ou não. Eu acho correto, eu acho que é válido. Só que aí entra na questão da ameba, como é que o cara não percebe que a vida dele durante o governo Bolsonaro estava uma merda e do governo Lula melhora e mesmo assim ele está indeciso? Então, assim, aquele cara que pega o trem, o metrô, o ônibus de manhã e tal, que tem comunica, porque ele não tem realmente uma formação política, ele não fica transitando entre programas de política como nós e tudo mais, não fica vendo vídeo, nem lendo dados sobre política. Ele está no mundo real. Mas como é que ele não percebe que o mundo real antes era um e agora é completamente diferente? Então, isso é um grande problema. Então, se ele não percebe, eu acho que, por outro lado, ele é bem permeável, né? Porque ele é meio que uma esponja, ele conseguirá, se o governo tiver a competência, o PT e o governo tiverem a competência para transpor esses dados. E nós aqui dos canais progressistas e tudo mais, a gente tiver a competência de levar essa informação, o pessoal dos indecisos, a gente consegue... Porque, veja, nós não precisamos pegar os 10%, todos os indecisos. Se a gente pegar uns 3%, 4%, a gente já ganha a eleição. Né? Então, é difícil? Claro que é. Mas a gente tem que ver que dá para
fazer. Hoje eu acho que foi um grande dia e uma demonstração que tá nascendo um sol por aí. É a minha visão. Acho que também complementando, Marcelo, o que você está falando, tem duas medidas. Eu acho que a própria escala 6x1 e a taxa das brusinhas, como eu gosto de chamar, que colocou a extrema-direita numa sinuca de bico pela questão da popularidade dessas medidas. Então, no caso, eu até passei um vídeo hoje na minha live, o Jorge Seife esculachando a favor da taxa das blusinhas, na época que isso veio à tona, que foi votado o retorno, né? E depois o PL hoje se posicionando a favor da revogação, falando assim, não, a gente não pode, o Cabo Gilberto falou isso hoje na comissão que ele estava participando, a gente não pode votar contra o povo, não, a gente, ele falando para as assessoras, não, o que você acha que é ruim para o povo? É ruim manter a taxa das blusinhas, então a gente tem que votar a favor da revogação. Então, isso tudo, querendo ou não, vai até advogar um pouco a favor da gente nesse sentido, aí, essas medidas que são da base governista, né, do governo do presidente Lula, né, Marcelo? Acaba complementando aí o que você falou, porque isso gera até uma confusão entre eles, porque se eles querem aquele eleitorado, como que eles vão votar contra uma pauta que seria uma pauta que eles fariam contra, fariam de tudo para não passar, porque o eleitorado que banca as campanhas, né, da extrema-direita, aí a gente sabe a pressão que eles fazem, né? Então, acho bem pertinente isso aí que você falou. E é interessante que a taxa das blusinhas, muito provavelmente foi uma coisa que o governo resolveu atacar por meio de medida provisória, porque tinha informação de que vinha alguma coisa assim do Congresso. E provavelmente viria, né, desse campo adversário. Então, né, deu um passo antes que eles o fizessem, né? E aí colocou o pessoal realmente na sinuca de bico. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!